Este é o terceiro debate que nós organizamos aqui no Distrito sobre educação. Em maio de 2011, antes das últimas eleições legislativas, a Direção Distrital de Faro do SPZS achou importante organizar o primeiro debate sobre educação e escola pública, com os então candidatos a deputados pelo Distrito de Faro dos diversos partidos políticos com assento parlamentar. Hoje realizamos então o terceiro debate, em que o tema central continua a ser a educação e a escola pública. Este debate acontece no final de uma semana de luto e de luta dos professores nas escolas, onde demonstraram o seu protesto e indignação pelas políticas educativas já implementadas e por outras já anunciadas. Um outro momento recente e muito importante para todos os docentes e investigadores foi a grande manifestação convocada pela FEMPROF no dia 26 de janeiro. E mais recentemente a grande jornada de luta descentralizada convocada pela CPPI no passado sábado, dia 16 de fevereiro, onde também os docentes marcaram uma forte presença. Num momento cada vez mais crítico da situação social em Portugal e na educação em particular, os docentes não se resignam e não aceitam a degradação da qualidade do ensino em Portugal e das condições de trabalho a que são sujeitos diariamente. As políticas que têm havido a ser implementadas no início do anterior governo e agravadas com o atual, criam uma instabilidade pessoal e profissional aos docentes. Não aceitamos que o Ministro Álvaro Santos Pereira venha dizer, como disse ontem, que o Governo não está a ser eficaz no combate ao desemprego. Gostaríamos de dizer ao Sr. Ministro que estas políticas criaram e, se continuarem a ser implementadas, continuarão a criar cada vez mais desemprego. Não são só as medidas que todos os portugueses estão a sofrer, mas também as medidas educativas que estão sobre os docentes e que estão a colocar graves problemas à escola pública, gratuita, democrática e para todos, que nós sempre defendemos e defenderemos. Não aceitamos que a denominada crise, que todos falam, seja às custas de quem trabalha. Não aceitamos que notícias, como as de ontem também, venham falar dos lucros astronómicos do Banco Central Europeu de 1.100 milhões, 1.100.000 milhões de euros à custa das dívidas dos países em crise onde se integra Portugal. Não aceitamos que os salários dos docentes e demais trabalhadores portugueses sejam para injetar dinheiro no BANIF, no PPR, ou para pagar reformas milionárias, como é o caso de Jardim Gonçalves, com 175 mil euros por mês. E não aceitamos porque não reconhecemos que o trabalho deste senhor vale esse valor, e não aceitamos principalmente porque sabemos que há crianças em Portugal que passam fome e cujos pais ficaram desempregados ou lhes foi retirado todo o apoio social. Hoje vamos realizar aqui um debate que desde o primeiro consideramos um debate sério e consciencioso da situação da educação e da escola pública em Portugal. Pela primeira vez temos connosco todos os deputados de todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República e eleitos pelo Algarve, a quem agradeço desde já a presença de todos. E por isso passo a apresentar a mesa. À ponta, do vosso lado direito, Elsa Cordeiro, do PSD, seguida do deputado Artur Rego, do CDS-PP, aqui do meu lado, mais próximo de mim, Miguel Freitas, do PS, a seguir Paulo Sá, do PCP e Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Como moderador do debate, temos mais uma vez connosco o jornalista Neto Gomes, um jornalista algarvio conhecido pelas suas investigações e livros publicados principalmente sobre a nossa região. O Sindicato de Professores da Zona Sul agradece a sua disponibilidade para estar aqui connosco mais uma vez e a sua preciosa colaboração para a organização deste debate, a quem também
já passo a palavra. Muito obrigada. Então, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Já entrei diretamente na organização do debate, antes, porém, gostaria de fazer convosco uma reflexão política também sobre este momento. Um ano depois, regressamos ao estado da discussão e do diálogo, no combate à instabilidade do ensino, mas também em busca da qualidade de todas as franjas deste mesmo ensino, que vem sendo ateado em cada minuto da vida portuguesa, porque são milhares e milhares as vozes de gente que vem de todos os lados, que, embora pertencentes a várias famílias políticas, incluindo as da coligação do governo do país, se envolvem em torno do mesmo sonho, da mesma justiça e no respeito pela Constituição, no desejo de uma discussão política séria e cujos sinais acusatórios, cada vez mais audíveis, têm vindo nos últimos tempos a avisar o país ao som de Grande Vila Morena. Queremos e desejamos que o debate de hoje seja apenas uma referência dos mais elementares valores da democracia, tendo como imperativo a qualidade e a experiência dos diferentes interlocutores num conceito muito alargado, com a presença de 5 deputados. Portanto, em nome do Sindicato dos Professores da Zona Sul e em meu nome pessoal enquanto moderador deste debate, saúdo e agradeço a presença de Elsa Cordeiro, Miguel Freitas, Paulo Sá, Cecília Honório e Ian Torreiro, e deixa que vos trate assim por questões afetivas, deputados que representam o Algarve na Assembleia da República e com todos os inconvenientes que por vezes marcam as suas vidas profissionais e privadas, não regatearam indisponibilidades e para prestígio da instituição sindical e da grande família que representamos, aqui estão presentes num debate que desejamos enriquecedor e que rompa com o biombo e a neblina que não nos deixa ver o presente de uma escola pública que luta pelo futuro e que honrou as mais velhas tradições da educação escolar portuguesa. Nos últimos dias, o imperativo da própria estratégia da FEMPROF, tendo como matriz uma semana de luta e de luto, e por isso estamos aqui, muitas foram as vozes que se ergueram para dizer que em relação às políticas governamentais de educação, o rei vai nu. Todavia, entre muitas outras vozes trazidas para a discussão, permitam que sublinhas do professor Marçal Grilo, antigo Ministro da Educação, e cujo teor pode e deve servir como análise mais profunda sobre o debate sério que a educação exige. Não tínhamos dúvidas, se falhas existissem para a compreensão desse debate, bastava o recurso, que hoje é bandeira, às vozes acusatórias que marcam o dia-a-dia da vida dos professores e de todos que, a jusante e a montante, fazem parte da comunidade escolar. Também não podemos nem devemos ignorar que se constitui como mais uma alavanca para o derrubo da escola pública a fonte de graça no seio da comunidade escolar, de crianças e jovens que não têm dinheiro para transporte, que cada vez mais são fugitivos da cantina escolar e por isso se misturam de frustração e angústia, ocorrem às grandes superfícies e em grupos para dividir uma baguete por dois. O que precisamos é de mais educação, de melhor educação, para combatermos a ignorância, e esse combate sério para a defesa da escola pública só se faz com os professores e com a comunidade e com os próprios projetos de municipalidade educativa. Precisamos de políticas sérias e não de cortes. Precisamos de ideias e por isso estamos aqui. Porque não existem ideias, tem que haver debate e só com o girar da bola do debate podemos saber o que queremos, ou seja, saber o que é que se pretende fazer com ideias e seriedade, pois os cortes são o contrário de qualquer reforma. E esse é o pensamento de um ego longo e doloroso que chega a todo lado e que engrossa em cada momento tudo o que passa. Neste tempo de debate vamos obviamente tanger as questões que o FMI defende para a educação portuguesa, que de ano leve sustenta que os professores são um grupo privilegiado da sociedade portuguesa. O relatório de polémico do FMI, Marçal Grilo confronta o documento dizendo que o FMI conhece muito mal a situação da educação em Portugal e que nunca visitaram uma escola do país. Aliás, sobre o mesmo relatório diz o atual Ministro da Educação que citamos: uma coisa é o relatório, outra é o que se diz do relatório e outra coisa é o Governo que vai fazer. É dentro deste quadro mais negro, com o quadro da minha escola, da escola do meu tempo, então com o crucifixo ladeado para António Oliveira Salazar, Oscar Carmona e mais tarde Traver Lopes, partimos para 2 horas do debate, onde não podemos esquecer e muito menos ignorar a situação gravíssima que o país vive, para a ausência de mensagens de esperança e de mensagens de política séria. É bom que hoje aqui encontremos um pouco da força que nos irá ajudar a derrubar o tal biombo
e dissipar a grossa e compacta neblina do futuro que a todos envolve. Desta forma, e tendo em conta o que foi organizado em termos de debate, e depois de saudar os senhores e senhoras deputadas presentes, gostaria de explicar-vos que o debate tem uma regra muito simples. Na primeira intervenção que vai ser feita, é de acordo com o deputado, o partido com a força política, com menos deputados da Assembleia da República. Portanto, começamos pelo Bloco de Esquerda, depois o PCP, o PS e o PST. Na última pergunta que vamos pôr, vai ser ao contrário, vamos começar, portanto, com a força mais representada, e há uma questão intermédia, onde fizemos um sorteio para sabermos qual era a ordem de intervenção. Posso lembrar-vos, muito antes de entrarmos na intervenção propriamente dita, que a primeira intervenção irá pertencer ao PS, a segunda ao PST, a terceira ao PCP, a quarta ao CDS e a quinta ao Bloco de Esquerda. Gostaria de vos dizer que vai haver um período de perguntas ao público e, tendo em conta as questões que podem ser apresentadas, nós vamos selecionar, isto é, vamos aceitar 8 inscrições de questões que o público, e para nós é uma alegria termos aqui connosco, irá pôr aos seus deputados, então, uma questão à margem do debate e que seja dirigida, sei lá, a qualquer dos seus deputados. Na ocasião, os senhores deputados, ao mesmo tempo que respondem às questões do público, irão fazer reflexão sobre uma outra pergunta. Se permite, então, entraríamos no debate propriamente dito, e a primeira pergunta que eu vou colocar, e que será naturalmente respondida, em primeiro lugar, pela Sra. Deputada Cecília Honório, e lembro que tenha, naturalmente, 3 minutos para responder. A pergunta é a seguinte: após um ano, desde o último debate, promovido pelo Sindicato dos Professores da Zona Sul, gostaríamos de saber o que é que os deputados eleitos pelo Algarve, hoje aqui presentes, fizeram no terreno e no âmbito de educação da nossa região durante este ano, e que avaliação fazem das medidas que já foram implementadas. Portanto, eu começava por pedir, por favor, à Sra. Deputada Cecília Honório que começasse por nos responder a essa primeira questão. Muito obrigada, digníssimo jornalista. Muito obrigada, Ana, que presida esta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Eu sei que tenho tempo condicionado, mas quero começar por vos dizer que tenho uma declaração de interesses, que é o facto de ser sócia de um outro sindicato irmão deste, que é o SPGL, desde 1984. E a segunda declaração de interesses tem a ver com o facto de eu estar há pouco a dizer aos meus colegas que eu nem tinha assim tanta vontade de falar, porque achava que hoje era o dia de ouvir. E mais do que perguntas, tenho a certeza de que esta Assembleia e de que este evento, que eu quero agradecer e louvar pela sua imensa dignidade, julgo que qualquer um de vós e qualquer uma de vós terá mais do que perguntas e intervenções de fundo a fazer neste debate fundo sobre o futuro do país e o futuro da democracia. Porque é disso mesmo que se trata. E tentando responder a esta questão, o Bloco de Esquerda tem no Parlamento e ao nível da região uma enorme atenção sobre os problemas que o sistema de ensino público está a viver, particularmente centrado esse interesse na descaracterização do sistema público, na sua degradação crescente, nomeadamente, e destaca apenas um aspecto, quer pela política dos mega-agrupamentos sem qualquer espécie de critério, quer pelas escolas acionadas no âmbito da renovação do seu parque escolar e que ficaram amputadas e com obras a meio termo, em condições de escassíssima dignidade, e nós visitámos e conhecemos algumas destas realidades muito bem, quer, nomeadamente, no plano daquilo que é uma das maiores preocupações para nós, que é do ataque aos professores, às condições de trabalho e à precariedade em que muitas e muitos vivem. E nesta nota breve eu quero, de alguma forma, discordar com o nosso orientador deste importante debate, que trouxe aqui esta imagem da neblina, de uma neblina que cai sobre o futuro e que cai sobre a escola como pilar desse mesmo futuro. Porque eu penso, e quando vos disse há pouco eu não tinha grande vontade de falar, a razão fundamental é porque está hoje muito claro
qual é o programa deste Governo relativamente ao sistema público de ensino. Está muito claro. Por isso eu vos convidei mais a intervenções do que a dúvidas, porque me parece que nós estamos claramente perante uma reação conservadora, muito conservadora, para não dizer uma reação reacionária à escola pública como pilar da democracia. E se tínhamos, digamos, alguma curiosidade, alguns pontos de interrogação há um ano atrás, temos hoje muito claro o perfil de intervenção político deste Governo e da direita que nos governa relativamente ao sistema público de ensino. E por isso mesmo, nestes minutos iniciais, eu penso que aquilo que temos a debate sobre a mesa, entre tantas outras matérias, tem a ver exatamente com o dito estudo do FMI e com a resposta que o Ministro Crato nos deu recentemente, aliás, ontem no Parlamento. Perguntado exatamente onde é que foi arranjar esses números, forneceu os números, o Sr. Ministro diz, pois com certeza, eu forneci números e o FMI foi buscar números a muitos outros sítios, portanto isto são dados fiáveis, houve aqui uma grande abertura para discutir estes dados e eles têm a violência que bem conhecem. Este ensaio imediato, decorrer pelo menos com 14 mil professores a muito curto prazo, e este ensaio, menos curto prazo, mas igualmente dramático, de pelo menos jogar com o futuro de 50 mil professores, releva daquela que é uma política clara de ataque à função pública em geral, e nós bem conhecemos o que é que se passa, por exemplo, na Grécia, sabemos qual é esse historial, e muito particularmente... Senhora Deputada, tem mais de 30 segundos, muito obrigado. E eu vou concluir, senão... Para-me tirar a palavra assim por o microfone? Eu vou concluir só dizendo exatamente que este é o grande debate que nós temos hoje para fazer, com esta definição clara de, não de neblina, mas de uma imensa trovoada que se abate sobre o nosso futuro. Muito obrigada. Bem, antes de dar a palavra, portanto, ao deputado Paulo Santos, queria de dizer o seguinte, não cortei a voz, só que as tecnologias destes microfones, quando eu carrego para falar, corta a voz de outra pessoa. Nunca, com 68 anos, cortei a voz, fosse que eu fosse, muito menos um deputado do Bloco de Esquerda. Vamos lá. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar toda a audiência e também o Sindicato de Professores do Sul por terem organizado este debate na sua terceira edição, um sindicato ao qual tenho a honra de pertencer. E relativamente à questão aqui colocada sobre o que se fez ao longo deste ano, aqui no terreno, no Algarve, relativamente ao setor da educação, eu começava por dizer, provavelmente todos saberão, que na Assembleia da República só temos atividades parlamentares em Lisboa de terça a sexta-feira e a segunda-feira não há qualquer atividade parlamentar, porque é o dia de contacto eleitoral. É suposto nesse dia os deputados estarem no círculo eleitoral onde foram eleitos, contatando com as populações, com as entidades, com a realidade no terreno, percebendo as dificuldades, sentindo o pulsar da região, de forma, entendo eu, a aprofundarem o seu conhecimento sobre esses problemas e melhorarem a sua capacidade de intervenção sobre esses mesmos problemas. E é isto que fazemos no grupo parlamentar do PCP, e eu em particular aqui no Algarve. Na segunda-feira estou aqui embaixo e tenho realizado um conjunto de contactos com diversas entidades, associações, com sindicatos, com as populações, e relativamente à educação em particular, também faz parte, digamos, daquelas nosso sorteio de visitas. Na passada segunda-feira estive na escola em Pedro Estrela de Monteiro das Nações, falei com o coordenador do estabelecimento, perceber quais eram os problemas existentes. Estive também em outras escolas, por exemplo, aqui no Concelho de Faro, na Escola Básica de Santa Bárbara de Neix, na Escola de Estoio, também com outras escolas secundárias, por exemplo, de Silves, a Júlio Dantas, em Lagos, Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, um conjunto de escolas que visitamos no sentido de, diretamente no terreno, tentarmos perceber os problemas para depois fazermos a nossa intervenção junto do Governo. Também no ensino superior, contactei durante este ano com o Estado do Algarve, reuniões com a reitoria, com o diretor da Ação Social Escolar, com a Associação de Estudantes, encontro com os docentes, tudo inserido nesta óptica de, conhecendo os problemas concretos do lugar, é mais fácil e mais eficiente a intervenção que podemos fazer sobre esses problemas. Relativamente a estes encontros, foi feito um levantamento de problemas que depois resultam, invariavelmente,
em questões colocadas ao Governo, em que denunciamos essas situações e exigimos a solução concreta. Eu não tenho tempo para abordar todas as questões, mas poderia referir apenas os tópicos das questões levantadas durante o último ano, nesta legislatura, portanto, no último ano e meio, sobre as questões algarvias relacionadas com a educação. Por exemplo, colocamos a questão das obras realizadas pela empresa Parque Escolar nas diversas escolas secundárias do Algarve, com a ênfase nos atrasos que estão verificados, nas suspensões de obras, em particular a Júlio Dantas de Lagos, também sobre a escola Vila Real de Santo António, que também registrou atrasos, que felizmente se ultrapassaram, vão-se começar a ultrapassar, ainda sobre a escola secundária de Silves, que também teve atrasos significativos nas obras, após a primeira fase. Depois, colocamos também perguntas relativamente àquela escola que citei, a escola secundária Manuel Teixeira Gomes, sobre a falta de pessoal não anunciante, a necessidade de obras de remodelação, já não no ano da parte escolar, sobre o encerramento da escola básica do primeiro ciclo da Meia Praia, em Lagos, sobre o atraso no início de atrasos curriculares aqui no Conceito de Faro, por 2 vezes. Muito bem, para terminar. Eu não tenho tempo para enunciar, mas um conjunto vasto de questões que fomos levantando junto do Ministério, denunciando a existência destes problemas e exigindo a sua rápida solução. Esta é a nossa maneira de estar no terreno, de atuar e, junto dos problemas, tentar fazer esse levantamento e depois fazer uma intervenção no sentido de tentar ultrapassar. E, visto que o tempo terminou, nós somos rigorosos, nos 3 minutos, tentando sempre dilatar, até porque cada intervenção de cada senhor deputado ou senhora deputada são de facto enriquecedoras para o prestígio do debate que aqui estamos a ter. De qualquer das formas, ao convidar-me para moderador, obviamente que eu terei que ter alguma intervenção no sentido também de colocar a intervenção muito mais apelativa, ouvindo todos os deputados. Nessa altura, eu tenho a palavra ao secretário do Governo do CDS. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero começar por agradecer ao Sindicato dos Professores da Zona Sul o convite que me fizeram, agradecer, acima de tudo, a excelente iniciativa de Tom Langer, que já estive no ano passado com todo o gosto, agradecer ao Sr. Jornalista Dante Gomes a excelente moderação e contribuição que já vi do ano transado, esperando que tenha a mesma tolerância para os outros partidos que anunciam que ia ter ao lado de esquerda. Quero agradecer a todas as pessoas presentes e lamentar que muitas outras pudessem estar presentes e que certamente teriam interesse em estar presentes ou não estejam, certamente por motivados para fazer as pessoais de exemplo. E gostaria de dizer o seguinte, penso que não foi dito aqui por nenhum dos deputados, faz parte da nossa atividade na Assembleia da República, além de sermos deputados e participarmos nos plenários da Assembleia da República, nós participamos em comissões parlamentares de especialidade, que não necessariamente na Comissão Parlamentar de Educação, que é uma delas. Eu, por acaso, estou na Comissão Parlamentar de Educação, embora com o plano específico da área do desporto, do escolar e físico. De maneira que é natural que a atividade dos deputados numa área específica seja mais ou menos intensa, consoante fazem parte dessa comissão ou não fazem parte. Do Algarve, claro que, no geral, tratamos todos os assuntos que dizem respeito à gestão. E nesse âmbito, à semelhança do deputado Paulo Sá fez, por exemplo, tive intervenção junto do Governo, dos ministros, dos secretários de Estado, numa situação que é preocupante e que existem várias escolas. No Algarve foi o lançamento das obras pela parte escolar, que depois, por falta de verba, em alguns casos ficaram interrompidas, suspensas, com prejuízo claramente de andamento dos trabalhos e com prejuízo para os alunos, obviamente, e para os professores. Foi o caso específico da escola dos estudantes, também o caso da escola de Vila Real e de algumas outras. A resposta que recebi do Governo foi basicamente em termos muito lineares e muito simples esta. Foram lançadas obras e foram lançadas empreitadas sem devido cabimento orçamental. Ou seja, a não ser que fosse pela via da continuação
portanto, o que o Governo está a fazer agora é, à medida que há disponibilidade de verbas e que chegam os quadros que as obras são interrompidas, um critério que é deles necessariamente subjetivo, de prioridade ou de urgência, vão acabando, vão retomando as obras das escolas que ainda não estão acabadas. É o caso da Escola de Vila Real, que irá retomar os seus trabalhos a ser concluído. Infelizmente não é o caso da escola da minha cidade de Barros, das Jolidantas, que está deixada para trás em termos de prioridade, mas que esperamos que brevemente seja ultrapassada. Isto para dar uma explicação daquilo que foi, as questões foram postas aos membros do Governo, ao Ministério também, e as respostas que recebemos e o porquê do abandonamento dos trabalhos. Na área mais específica do desporto escolar, que é a intervenção mais direta, estamos a trabalhar no Secretário de Estado junto aos esportes para fazer o levantamento de todos os equipamentos existentes no país, neste caso específico, na região do Algarve, e fizemos um projeto de resolução recomendando ao Governo a reativação, a reanimação, o reincentivo à prática do desporto escolar nas escolas, reprogramando e recomendando ao Governo que conseguisse criar protocolos e fazer a comunicação. Escolas, autarquia, Governo, no sentido de fazer essa reanimação do desporto escolar e de otimizar a utilização dos equipamentos existentes. E para concluir, quanto à parte final da pergunta, a avaliação das medidas já tomadas, eu iria dizer só que não houve, ao longo destes anos todos, de haver um Ministro da Educação, 20, 30 anos, que não tivesse sido de uma maneira ou de outra contestado. Todos são contestados, que quer fazer reformas à contestação. Não é evidente, porque não agrada a todos. Tenho ideia que a avaliação que o Governo está a fazer da situação e as reformas que está a implementar são reformas que vão ser concretas e, acima de tudo, nomeadamente a questão da concentração de escolas, são reformas que estão a levar em linha de conta as comunidades escolares, as autarquias que vão ser ouvidas primeiro antes das decisões de serem tomadas. É pelo menos um passo efetivo em relação ao ano passado, não muito distante. Muito obrigado. Nós o ano passado, quando aqui estivemos, antes do início do debate, se se pode dizer, fizemos até uma identificação de cada deputado e de cada senhora deputada do trabalho desenvolvido na Assembleia da República, às instituições de proteção, etc. Este ano achámos que seria ser amassador, seria muito exaustivo, e fomos mais pragmáticos, temos apenas identificado por nome e pela força política que representa. Portanto, se muitas vezes algum senhor deputado, na sua intervenção, referir o trabalho que desenvolve, depois para nós, naturalmente, é muito mais enriquecedor, embora desta vez não tivéssemos optado por aquilo que eu disse, identificar o seu deputado ou a sua deputada e dizer à força política que pertence. Dentro desse quadro, eu pedia agora para usar a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Freitas. Muito obrigado. Muito obrigado. Começava por cumprimentar. E gostaria de começar por responder a uma primeira questão que é colocada pelo Neto Gomes, que é o que é que aconteceu depois do último debate. O que aconteceram duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, conheceu-se o segundo orçamento deste Governo. E o segundo orçamento deste Governo faz, relativamente a 2011, um corte orçamental de mais de 1.000 milhões de euros. Isto é, de 2011 para 2013, o orçamento para a educação perdeu mais de 1.000 milhões de euros. Passou de 6% para 4% do PIB. O que é que aconteceu? Segundo momento importante deste último ano, conhecemos o relatório do EPMI, que veio validar uma orientação no sentido de cortes sucessivos na educação. Esse relatório do Fundo Monetário Internacional procura essencialmente validar uma política com a qual nós não estamos de acordo. Uma política que diz que a escola pública é uma escola pouco eficiente, quando todos os relatórios vieram demonstrar que isso não é verdade, que a escola pública melhorou substancialmente nos últimos 15 anos, vem dizer que há professores a mais nas escolas, indicando
apontando no sentido de uma redução do número de professores, vem dizer que o custo do aluno na escola pública é superior ao custo do aluno nas escolas privadas, o que o relatório feito naquela altura aponta no sentido que este indicador é um indicador falso, isto é, a escola pública tem indicadores muito mais eficientes do ponto de vista do custo por aluno que a escola privada e, portanto, este relatório quer validar uma retórica contra a escola pública. O que é que, neste último ano, o PS fez na Assembleia da República? Em primeiro lugar, fizemos uma apreciação parlamentar à questão da alteração curricular. Considerámos que a ação, em primeiro lugar, que esta alteração curricular foi feita a 5 de julho, estava em cima do momento de preparação do ano letivo deste ano letivo, do ano letivo 2012-2013, e, portanto, pedimos a suspensão dessa alteração curricular, primeiro porque discordávamos das questões de fundo dessa alteração curricular e porque considerávamos também que, estando em cima da hora, não nos parecia que tivesse havido o diálogo necessário com as escolas para implementar a reforma, essa alteração curricular. Em segundo lugar, fizemos um projeto de resolução sobre os mega-agrupamentos. Nós, como sabem, defendemos mega-agrupamentos. Os mega-agrupamentos que criámos no Algarve durante o período do governo do PS tinham cerca de 1.200 alunos. Os mega-agrupamentos, no final deste ano, quando tiverem criados todos os mega-agrupamentos, têm cerca de 2.000 alunos. O nosso projeto de resolução indicava que, primeiro, os mega-agrupamentos deviam ser feitos a partir de um determinado nível de alunos para um determinado número de escolas, que essas escolas deviam estar a uma determinada distância, que deviam obedecer a uma realidade geográfica concreta, que deviam ser monitorados e que deviam ser acompanhados do ponto de vista pedagógico. E, portanto, concordando com o mega-agrupamentos, discordamos do giga-agrupamentos e considerávamos que havia um conjunto de critérios que deviam determinar aquilo que eram os mega-agrupamentos. Terceira ação, o parque escolar. O parque escolar teve suspenso, as obras estiveram suspensas, visitámos as escolas no Algarve, cujas obras estavam suspensas, considerámos que eram, de facto, essa suspensão das obras no Algarve punham em causa a qualidade do ensino dos alunos nessas escolas. Fizemos um conjunto de questões ao Governo, em conjunto, naturalmente, todos os partidos fizeram exatamente o mesmo tipo de questões. O que é verdade é que parte dessas obras, no início deste ano, recomeçaram. Portanto, aquilo que aconteceu, a nossa ação junto na Assembleia da República relativamente à matéria de educação. Obrigado. Uma gestão muito correta, não foi necessário o moderador entrar em funções e, de facto, nós agradecemos naturalmente o poder de síntese, até porque a nossa organização desse debate daria 3 minutos em cada intervenção, nós alargámos sempre até aos 5, não por uma questão de tolerância, sempre por uma questão de aprendermos sempre mais. E, obviamente, que cada intervenção de cada senhor ou cada senhor deputado, nós temos a hipótese de aprender sempre mais. Seguidamente, eu iria dar a palavra para fecharmos este primeiro painel, se assim pode dizer, à senhora deputada Elsa Cordeiro. Não sei se o quer relembrar antes de Não é necessário. Desde já, boa tarde a todos e agradecer ao Sindicato dos Professores da Zona Sul por mais uma vez me endereçar este convite para estar aqui, que tenho sempre muito gosto em fazê-lo e tento esclarecer aquilo o melhor possível para todos. E também agradecer ao jornalista Neto Gomes, que mais uma vez está aqui entre nós a ajudar nesta moderação deste debate. Eu vou tentar fazer um balanço daquilo que foi a minha intervenção como deputada eleita pelo Algarve em relação à educação. Como devem perceber, e como também o deputado Roberto Moreira referiu, eu pertenço a comissões totalmente diferentes, não faço qualquer parte da Comissão de Educação. Eu pertenço à comissão, neste momento, mais odiada do Parlamento, eu pertenço à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública.
tento sempre acompanhar o mais perto possível, porque também tenho grandes preocupações em relação ao que é políticas de educação. Em relação àquilo que foi a minha atividade aqui na região do Algarve, além de ter sido e participei numa visita à escola de Vila Real de Santo António, que foi intervencionada através do parque escolar e que as obras estavam paradas, e que a sua direção teve todo o prazer em convidar também todos os deputados eleitos pelo Algarve, por coincidência fomos nós também que estivemos lá nessa visita. Também participei no Parlamento Jovem, uma iniciativa que eu só me entristece que no Algarve haja tão pouca participação. Deixo já aqui um desafio à comunidade de professores e que sabem que têm a responsabilidade de alguma direção de escolas lançar esse desafio nas suas escolas, porque acho que é algo muito importante e a aproximação dos alunos à realidade e aos órgãos de soberania do nosso país é de grande importância. Depois também acompanhei e fiz perguntas sobre a questão do espaço escolar, acompanhei de perto as preocupações existentes na escola Júlio Dantas, como já referiu o meu colega deputado do Rio, em relação à questão da resolução de não haver cabimento e das mesmas. É uma situação, eu até vou mais longe, neste momento estão em processos judiciais e o desbloquear da situação para que voltemos a ter obra e não terem os alunos, nem os professores, nem o pessoal no centro a trabalhar naquelas condições é urgente, mas complexa resolução. Também tive reuniões com o Sr. Reitor da Universidade do Algarve, que tinha grandes preocupações na altura, que se reuniu com os deputados eleitos pelo Algarve do PSD em relação ao corte também no seu orçamento para o ano 2013, que entretanto, através de uma pergunta feita pelos deputados do PSD, a situação foi desbloqueada e teve a ver com a parte que estava em falta da parte do Governo do financiamento ao curso de Medicina na Universidade do Algarve e entretanto foi desbloqueado e por enquanto tem servido de solução para os graves problemas que a nossa Universidade também sofre, como é normal e como todos vocês já referiram aqui. Eu só queria deixar aqui uma só em relação ao meu caro colega deputado Miguel Freitas, que fez várias, deu conta das apreciações, e eu penso é que o Partido Socialista está num grande dilema, que eu costumo dizer. É que antes sim, mas agora não. Era só isso e acabava agora a minha intervenção. Muito obrigado. Bem, cumprimos o primeiro ciclo de intervenções. Chamava agora a atenção dos senhores deputados, porque vamos, no próximo painel, temos 3 e uma interrogação. São questões um bocado amplas. Eu gostaria que os senhores deputados estivessem com atenção. Se for preciso, eu voltaria a repetir para podermos, naturalmente, avançar e dizermos que as respostas de cada um dos senhores e senhoras deputadas será de 4 minutos. Em relação às respostas às intervenções dos senhores deputados, de acordo com o sorteio que fizemos, a primeira intervenção vai pertencer ao senhor deputado Miguel Freitas, a segunda à senhora deputada Elsa Cordeiro, a terceira ao senhor deputado Paulo Sá, a quarta ao senhor deputado Artur Moreira e a quinta fecha, neste caso, a senhora deputada Cecília Honório. Eu começaria, naturalmente, por pôr a questão igual para todos os senhores e senhores deputados, que é a seguinte: medidas já implementadas, cortes orçamentais desde 2011, mega agrupamentos, revisão da estrutura curricular, agravamento dos horários de trabalho através da contabilização ao minuto, congelamento das carreiras, perdas salariais fortíssimas, cortes nas pensões e reformas, aumento de idade para a aposentação. Medidas a implementar segundo o relatório do FMI: aumento do horário de trabalho para 40 horas, municipalização, privatização, nova redução dos salários, mobilidade especial. Com estas medidas, o FMI propõe despedir 50 mil professores, educadores, funcionários e técnicos das escolas, criando cada vez mais a sua instabilidade pessoal e profissional. Com este relatório, o Fundo Monetário Internacional propõe o corte de 4 mil milhões de euros nas funções sociais do Estado, segurança social, saúde e educação,
ou pretende acabar, aliás, desculpa, ou seja, o fim do Estado Social. Na área da educação, estas medidas pretendem acabar com a escola pública gratuita, democrática e para todos. A pergunta é a seguinte: se estas medidas forem para a frente, como será a escola pública e a qualidade da educação das crianças e jovens em Portugal? Naturalmente vamos dar 4 minutos, dilataremos até aos 5, e eu agradecia a vossa tolerância. Muito obrigado e pedia já a intervenção do Sr. Deputado Miguel Freitas. Muito obrigado. Eu certamente vou começar esta intervenção com indicadores que a maior parte dos professores conhecem, mas que eu quero voltar a reafirmar. Em primeiro lugar, os indicadores das tendências do relatório e das tendências internacionais no estudo da matemática e das ciências. Entre 1995 e 2011, Portugal ficou em 15º lugar entre 50 países e em 7º na União Europeia. Entre 1995 e 2011 é o país onde foi maior a progressão dos resultados. O relatório TIMSS é conhecido certamente dos professores. Relatório Progressos no Estudo Internacional de Leitura e Literacia. Relatório PIRLS. Nesse relatório, Portugal fica em 19º em 45 países e em 8º na União Europeia. Isto é, o Partido Socialista considera que a escola é feita para os alunos. É feita para os alunos. E que são os indicadores de resultado relativamente à progressão da qualidade do ensino que nos interessam verdadeiramente. Todos os relatórios internacionais mostram que as políticas seguidas durante os governos do Partido Socialista estavam corretas. Melhoramos os indicadores de educação em Portugal. Ora bem, acho que é evidente que este governo não quis que fosse feita a avaliação sobre a educação de adultos. Não sei se sabem disso. Este governo recusou que Portugal fizesse parte de um estudo internacional sobre a educação de adultos. Certamente estaria preocupado o Sr. Ministro sobre aquilo que seriam prováveis bons resultados que teríamos graças ao programa Novas Oportunidades. O que é que já fez este governo? Este governo já acabou com o Plano de Ação para a Matemática. Este governo já acabou com o Plano Nacional de Leitura. Este governo já acabou com o Plano Tecnológico para a Educação. Este governo está a desmantelar o programa Novas Oportunidades. E, portanto, este governo com o qual nós discordamos. Nós discordamos disto. Sejamos muito claros, é aquilo que temos vindo a contestar sistematicamente. Nós consideramos que este governo está a fazer uma política de degradação da escola pública e de desvalorização da profissão dos professores. Em matéria de mega agrupamento já falámos, mas vamos falar de outros indicadores e de outras medidas assumidas e aquelas que ainda estão para vir. O aumento do número de alunos por turno. Como sabem, no tempo dos governos do Partido Socialista, o máximo de número de alunos por turno era de 28, passou para 30. Havia turmas a partir de 24 alunos. Agora existem turmas a partir de 26 alunos. Ora bem, o que é que nós temos com isto? Temos certamente uma redução da qualidade do ensino. Houve uma revisão da estrutura curricular. E nós estamos em desacordo com essa revisão do ponto de vista daquilo que são as questões de fundo. Disse-vos há pouco que havia uma questão de timing, mas havia questões de fundo. As questões de fundo. Nós somos contra esta ideia de que há disciplinas essenciais e disciplinas não essenciais e que a educação cívica é uma disciplina não essencial para a formação dos alunos. Nós estamos em desacordo com a redução do horário, da carga horária na educação física, porque a educação física, para nós, faz parte da formação completa das pessoas. Nós estamos em desacordo com a desagregação da disciplina da EVT e apenas da existência de um aluno, de um professor em cada turma. E, portanto, estamos contra estas medidas. E com esta ideia, que é uma ideia de fundo que este governo tem e que este governo passa, é que há professores a mais nas escolas.
Nós não concordamos com essa ideia e, naturalmente, repito, a ideia que temos é centrar o ensino nos alunos, mas esta ideia da desvalorização da profissão, também, do nosso ponto de vista, nada contribui para a qualidade da escola pública. Terminou, Sr. Deputado? Muito obrigado. Seguidamente, eu daria a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Obrigada. A primeira coisa que eu gostaria aqui de referir e deixar clara é que a educação é essencial para melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Isso é algo que este governo aposta e, ao contrário do que outras forças políticas o dizem, e tem uma forte aposta na qualidade do ensino e, por isso, estão a ser feitas várias reformas que nem todos estão de acordo. E por isso penso que aquilo que o deputado Miguel Freitas disse em relação a vários assuntos que estão em desacordo, mas claro, eu por motivos ideológicos não poderei estar de acordo com ele. Tenho que dizer, ele há pouco também referiu que em 2010 as despesas da educação situaram-se em 6,2% do PIB e isto terão percebido que são extremamente elevadas e estamos perante, o nosso país está perante uma intervenção da assistência financeira e por isso tínhamos que encontrar a forma de como poderíamos tornar a educação mais sustentável. Depois, isto em 2010. Isto é que está em cima da mesa e é isto que todos os dias se tenta discutir tanto na Assembleia da República com pessoas. Outra situação que eu também gostava de deixar clara é que, em relação ao reordenamento da rede escolar, à questão do mega agrupamento, que foi assinado um memorando de entendimento onde o Partido Socialista também se associou mesmo, e aliás era o governo nessa altura, por isso foi o primeiro a assinar e reduzir os custos na área da educação, tendo em vista a poupança de 195 milhões de euros através da racionalização da rede escolar, criando agrupamentos escolares. Por isso, agora, depois apresentar projetos de resolução no sentido contrário é algo que me é difícil compreender. Em relação a isto, neste momento, o que se pretendeu fazer com estes mega agrupamentos foi ganhar, que era esse também o objetivo do anterior governo, era ganhar eficiência na gestão dos recursos humanos, pedagógicos e materiais, e até o Ministro da Educação tentou ultrapassar um número de alunos máximos que estava previsto para os vários agrupamentos. Em relação à revisão da estrutura curricular, há que realçar que, em relação a esta revisão, é que foi promovida uma consulta pública, ao contrário do que já foi aqui hoje dito, onde foram recebidos vários contributos e até foram selecionados 1.600 contributos, e isso é bom, fica aqui claro também que este governo sempre está aberto para ouvir todas as pessoas e receber todos os contributos, sejam eles positivos ou negativos, porque realmente eles foram de várias opiniões, e só após a análise desses contributos e de ouvir várias pessoas é que foi implementada esta revisão da estrutura curricular e começou neste ano letivo 2012-2013. Ela tem a questão que muita gente está de desacordo, que é a atualização do currículo através de uma redução da dispersão curricular, melhorar o acompanhamento dos alunos, ou seja, detectar por antecipação as suas dificuldades, aumentar a autonomia das escolas, ou seja, deixa junto da gestão das escolas a autonomia para a escolha das suas ofertas formativas, e isso acho que é muito importante na valorização do professor e da intervenção. E penso que, neste momento, os alunos e toda a comunidade escolar ficaram a ganhar com esta revisão da estrutura curricular. Muito obrigado. Bem, nós, de facto, não podemos alterar o ritmo nem o modo de intervenção de cada senhora e cada senhor deputado. De qualquer das formas, tendo em conta o esforço que fizeram em estar aqui, que de alguma forma também fizessem mais um bocadinho de esforço e entrassem também nas questões que nós aqui colocamos, que julgamos de vital importância para a viragem da escola pública. E, portanto, eu seguidamente
pedia o favor para a intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá. Muito obrigado. Obrigado. A questão que coloca, as questões que coloca sobre as medidas já implementadas, quer por este governo, quer pelo anterior governo do PS, e as medidas que estão anunciadas para o futuro, é um conjunto muito vasto de medidas e podemos analisá-las em 4 minutos a todos. Mas podemos tentar encontrar o denominador comum a todas estas medidas que foram aplicadas no passado pelo governo PS e agora pelo governo PSD e CDS e que se anunciam também medidas para o futuro. E o denominador comum, penso que concordarão, é o corte orçamental. A tentativa de redução de despesa com a educação. É este o denominador comum de todas as políticas que têm sido implementadas na educação. E se quisermos resolver o problema da educação e todos estes problemas que aqui foram focados, que irão no resto do debate continuar a ser abordados, temos que ir à raiz do problema. Temos que atacar o problema de fundo. E o problema de fundo está no corte sistemático que os sucessivos governos têm dado a fazer na área da educação. Se olharmos para a estrutura da despesa do Estado, ou seja, a percentagem da despesa do Estado que é alocada a cada um dos setores, a educação, a saúde, etc., vemos nos últimos 20 anos que há uma área que tem tido um crescimento no seu peso da despesa do Estado brutal, que é a área da despesa financeira, principalmente o pagamento de juros da dívida. Há 20 anos era de cerca de 2 mil e hoje é 8 mil milhões de euros por ano, ou seja, quadriplicou. E cada vez mais é canalizado para esse pagamento da dívida pública um montante mais elevado. Paralelamente, verificamos que as outras áreas da despesa pública têm vindo a diminuir o seu peso da receita na despesa global. Ou seja, o que tem acontecido com intensificantes nos últimos anos é que há um aumento da despesa financeira. Com o dinheiro pago pela dívida pública, com os juros da dívida pública, o contrapeso é a diminuição das despesas dos outros setores, nomeadamente das despesas sociais e também, em particular, a educação. Enquanto não atacarmos este problema, nenhum destes problemas que foram aqui focados e outros que possamos abordar na área da educação serão resolvidos. Porque cada vez mais o serviço da dívida pública, o montante que é pago anualmente em juros, vai crescendo. No ano passado era 7.500 milhões de euros, este ano vai em 8.100 milhões de euros e para o ano será, com certeza, muito mais. E de ano para ano, à medida que esta fatia aumenta, as outras têm que descer se quisermos que a despesa pública não aumente. Enquanto não atacarmos este problema, não resolvemos os problemas da educação, da saúde, da segurança social, etc. E é aqui que a gente tem que atuar. A alteração da estrutura da despesa do Estado. E a nossa proposta tem sido a renegociação da dívida. Fazer com que este montante de renegociação da dívida, este montante que é de 8 mil milhões, não ultrapasse anualmente 5%, por exemplo, do total das exportações, que daria 2 a 3 mil milhões por ano. Isto, feito, permitiria que não fossem aplicadas estas medidas de austeridade que vão ser agora, permitiria que não haveria ataques às funções sociais do Estado e ainda permitiria canalizar dinheiro para investimento produtivo, relançando a economia nacional e substituindo as importações feitas atualmente por produção nacional. E isto sim seria atacar a raiz do problema. E, portanto, se quisermos resolver este problema, temos que mudar de política. A política que está a ser seguida é a política da Troika. E o PS já se tentou aqui de marcar o PSD e o CDS, dizendo que tem opiniões distintas relativamente às questões da educação, opções distintas, mas na realidade o PS, juntamente com o PSD e o CDS, negociaram com a Troika um acordo que tem como objetivo garantir, por um lado, que a dívida pública, muita dela constituída através de processos especulativos e de juros agiotas, seja paga até o último cêntimo. É este o objetivo, garantir que vamos pagar até o último cêntimo aqueles juros agiotas e, simultaneamente, reduzir o peso da despesa do Estado das funções sociais e também de outras funções. E, portanto, quando esta política estiver a ser aplicada, quer seja pelo PSD, quer seja pelo PSD e CDS, quer seja pelo PS, não vamos resolver estes problemas. Podemos dizer que os mega-agrupamentos devem ter 1.500, 1.000, 2.000 alunos, mas o problema de fundo mantém-se. Portanto, é preciso mudar de política e é preciso mudar de governo. E, mais um minuto, muito bem. E queria referir a esta última questão, mudar de governo. Porque, como todos compreenderam na questão da saúde, eu não tenho memória económica. Tenho uma memória muito fresca relativamente ao que se passou na área da educação, durante os últimos 2 governos do PS. A forma como o PS tratou os professores abaixo do cão, a forma como reduziu 3.000 e encerrou 3.000 escolas, iniciou
mega agrupamentos, fez uma revisão da carreira do implementou o corte salarial de 3,5% a 10% e por isso esta demanda do governo eu peço desculpa, agradecer que não entrasse em diálogo e pedia. Portanto, não vale a pena mudar do governo do PST para o governo do PS, do governo do PS para o governo do PST, porque enquanto a política de fundo se mantiver, esta política vai continuar a degradar a escola.